Dando um eco, né? Eu não tô ouvindo eco, não. Eu muto Maiana, ela fala. Ai, meu Deus do céu. Cala a boca, Maiana, pelo amor de Deus do céu. Vou mutar a Maiana. Olha ela falando. Mutei. Maiana vai ficar... Vamos lá. Começou pela terceira vez um episódio de Conversa no Closet. Ai, Jesus do céu. Gente, a gente teve uma questão filosófica. Quer dizer, primeiro, oi meninas. Pela terceira vez. Oi, gente. Oi, tudo bem? Mas não aguento mais dizer oi. Mas enfim, gente. Olha, a pauta é a seguinte. Vergonha, né? Vergonha do que eu não sei, porque quem colocou foi Maiana, mas o que foi que eu entendi? Vergonha do passado, lidando com o meu eu do passado. Maiana não, Maiana ela já entendeu outra coisa. A gente teve uma discussão aqui filosófica sobre a vergonha. Eu não sei para onde esse episódio vai, resumindo. Então eu vou começar de novo pela mãe do rolê, já que ela colocou esse assunto. Minha querida, pelo amor de Deus, do que é que você tem vergonha? Ai, Mari. Tudo bem, pessoal? Então, houve um pequeno lapso aqui, uma crise de má comunicação, mas acho que resolvemos. A gente pode, como a Mari tinha sugerido, falar sobre aspectos do passado, aspectos do futuro, aspectos de todas essas coisas. Porque foi que eu propus o tema, né? Porque eu acho que vergonha é uma coisa muito presente pra mim. Eu sou uma pessoa envergonhada e eu faço as coisas e fico carregando aquilo, aquele mico assim nas minhas costas e fico lembrando e fico, ai meu Deus, que raiva. Eu vejo tantas pessoas que meio que, sei lá, elas fazem uma besteira e elas, tipo, seguem como se nada tivesse acontecido. Sem impacto. Ou, assim, pelo menos é o que elas externalizam, né? Não sei, internamente. Mas vergonha me quebra. Tava aqui falando para as meninas que ontem eu fui meio que reclamar, meio que tirar onda de uma pessoa no trabalho. Não do meu trabalho diretamente, mas enfim, com alguém do meu trabalho, né? Fui meio que desabafar com alguém do meu trabalho, que tal pessoa, meu Deus do céu, olha o que a gente tem que lidar, né? Ela não fez isso, não fez aquilo, ai que saco. E aí, no fim das contas, quem não tinha feito fui eu. Aí eu fiquei morta de vergonha. E assim, essa pessoa hoje provavelmente já esqueceu, tipo assim, já tá lidando com outros problemas, outras coisas, enquanto que eu tô já pensando como é que amanhã eu vou chegar no escritório, olhar pra ela e falar: Oi, tudo bem? Como se nada tivesse acontecido. Foi uma bobagem, não fui demitida, tô aqui ainda. Mas, ai, me dá muita vergonha, sabe? Saber que eu errei, que eu falei besteira, que eu me passei, assim, total. Acho que era nisso que eu tava pensando, sabe? Eu tenho vergonha, às vezes, quando eu lembro, como eu já falei aqui, né? Uns episódios atrás eu falei a história do gato, que eu fui dizer pro meu diretor coisas sobre o gato dele. Ninguém precisa, né, que eu repita, vocês podem procurar nos episódios passados. E eu fico lembrando disso, ou sei lá, sabe, tipo, coisas que às vezes eu deixo de fazer por vergonha do que, é que os outros podem pensar. Mas aí a gente já tem esse episódio também, né? A gente já tem esse episódio sobre lidando com o que os outros julgam a gente e tal. Enfim, era nisso assim que eu tava pensando. Vocês pensam em quê quando pensam em vergonha? Eu acho que eu também penso nesse sentido, sabe? Coisas que aconteceram e que depois, de madrugada, eu faço assim, ó, tem pra lembrar o que aconteceu. Sou uma pessoa que tem muitas coisas na minha memória fresca. Geralmente vem assim no momento que, sei lá, tô contando uma história, tô vivendo alguma coisa, e aí eu conto aquilo ali, ou lembro, né, os momentos de vergonha, mas eu acho que, como a Mai, eu também entro no hall de pessoas envergonhadas. Assim, eu acho que pra mim, um lugar que me pega muito da vergonha, agora pensando assim, enquanto tu tava falando, Mai, não é nem das gafes, ou é como assim, o tipo de perrengue que eu passo, que eu sei que vai gerar entretenimento pros outros, pros meus amigos. Mas é a humilhação, sabe? Situações de humilhação que me pegam. Porque aí é um. Hoje eu vejo, assim, que com maturidade eu consigo lidar de uma maneira melhor. Mas demanda muita maturidade emocional, demanda lidar com isso na terapia, demanda conseguir encarar
os dois lados, né? Porque não adianta assim eu ficar só num lugar, ai, foi imaturidade, foi imaturidade, foi humilhação de terceiros. Será que eu tive uma parte disso? Como é que é? A minha psicóloga sempre fala. Qual é a minha responsabilidade sobre aquilo que me queixo, né? Assim, qual é a minha responsabilidade sobre talvez aquela humilhação que aconteceu? Talvez não seja simplesmente uma humilhação conforme o meu ponto de vista, né? Talvez seja uma situação que aconteceu e hoje, com olhos de adulta, com um olhar mais maduro, eu consigo entender isso de uma maneira diferente, né? Mas pensar nisso, sim, me gera vergonha. Muito mais do que as histórias engraçadas, assim, ou os gafes da vida. Arrasou. Eu acho que eu vou meio mais assim pra Nath. Tenho vergonha de ser humilhada. Gente, então assim, eu acho que eu coloquei totalmente enviesado o título do episódio, se é que fui eu que coloquei o título do episódio na pauta. Porque a minha vergonha, sobretudo, é lidar com o meu eu do passado, principalmente o meu eu do colégio. O meu eu do colégio, ai meu Deus, minhas choradas no colégio, ai que vergonha, tenho muita vergonha. Eu fazendo prova de matemática na primeira série, me deu vontade de chorar horrores, porque eu não sabia fazer a questão na prova de matemática. Ai, que vergonha, eu chorava na prova, assim, sabe? Enfim, entre enésimos outros episódios, situações, que tô eu lá chorando no colégio, me deu muita humilhação, muita humilhação. Eu não podia ter ido pro banheiro chorar, né? Me trancar na cabine. Não podia. Não é isso que a gente faz no trabalho. Por que eu não podia fazer isso no colégio? Né? Teria me poupado. Cara, tá ligado, Vanessa Baiana? Vanessa que estuda com a gente. Pronto. Aí, até hoje, vira e mexe, é aquela coisinha, né? Tá aqui meu cérebro. Aí, do nada, me vem a cara de Vanessa uma vez olhando pra mim, eu chorando no recreio. A cara dela, tipo assim, de pena. De pena. Bem naquela época que eu acho que você deve estar pensando, dona Maiana. Eu aqui em prantos, assim, ó. E ela olhando assim, meu Deus do céu, alguém faz alguma coisa pra essa coitada. Sabe? Enfim, humilhação, gente, humilhação. Então é isso, me sinto humilhada. Me sinto assim, como é que eu posso dizer? Envergonhada mesmo, sabe? Do meu meio do passado, ficar me passando por essas situações. E é muito difícil lidar com isso, assim, sabe? Porque eu acho que ontem mesmo eu tava lidando com alguma coisa, assim, dessa vergonha que fica aqui martelando na minha cabeça, que causa sofrimento mental, sabe? De ter que gerenciar essa carga emocional. E assim, aí o que pega pra mim? Eu não sei como é que vocês resolvem, porque eu não me resolvo. No máximo eu só faço trocar o BO, né? Aí vou pro outro BO, aí esqueço, aí depois volto que eu tava, enfim, fritando e por aí vai. O que minha psicóloga ia dizer? Minha psicóloga ia dizer assim, pelo menos a antiga, né? Que agora eu tô com outra. Ai, Jesus, essa é outra pauta. Ela ia dizer: tenha autocompaixão. Pratique a autocompaixão. Por que você pega tão duro com você? E aí eu quero saber de vocês, minha gente. Vocês têm como me ajudar nessa vergonha? Como é que vocês lidam aí com essa vergonha de vocês? Eu amei as carinhas, tipo assim. Eu ia fazer um comentário que eu acho que o tipo de terapia às vezes muda a maneira como a gente lida com as coisas, sabe? Tipo assim, não sei como é que tu tá fazendo, né, Mari? Mas assim, TCC ainda. tá, a TCC ela é mais tipo pra uma coisa específica, né? Eu acho que pra se descobrir, pra ir cavocando nos buracos fundo que tem na alma e se expondo de uma maneira bastante crua, eu acho que a psicanálise acaba sendo bastante útil pra isso, né? Tipo assim, realmente só ir abrindo buraco, buraco, buraco. Tem momentos na minha terapia que eu faço isso. Eu vou abrindo buraco e parece que eu não fecho. E aí, de repente, em alguma coisa, assim, alguma troca com a minha terapeuta, alguma coisa, eu penso assim, meu Deus, fechou todos os buracos. Assim, parece que dá um clique, é uma coisa muito bizarra, mas foi
a partir desse processo da livre associação, de conversar, de fazer alguns links, assim, com algumas coisas do passado, né? Que me permitiram até ter uma visão um pouco mais gentil comigo, sabe? Tipo assim, das situações que eu também passei vergonha. Eu nunca, assim, já chorei na escola, mas não acho que eu chorei tanto. Provavelmente não, mas tudo bem. Essa pauta para os astros. Mas, por exemplo, assim, eu era chamada de fanha, né? Porque tinha essa questão na minha fala. Então, assim, foi uma questão pra mim que foi muito difícil. Ter o processo de falar em público. Eu me lembro que eu queria participar dos escoteiros e eu não conseguia porque tinha que falar lá na frente, do meio de todo mundo, lobinho sempre alerta. E eu não podia ir lá falar na frente de todo mundo porque eu era nasalada. Então, assim, isso era uma coisa que me consumia muito, né? Depois de uma vez que eu assisti um vídeo, meu pai e minha mãe sempre gravaram aniversários. Então, meu pai, ele transferiu na época de fita, VHS, né, gente? Porque, enfim. Aí depois para DVD, recentemente para pendrive. E aí, muitos anos atrás, eu assisti uma dessas fitas e eu tô lá brincando com minhas amigas e dá pra ouvir minha voz, sabe? E eu acho que depois daquele momento que eu ouvi minha voz, eu percebi muito, assim, foi uma coisa muito chocante pra mim, porque eu acho que eu nunca tinha realmente me ouvido, né? E aí, desde então, que tudo foi, assim, um processo muito difícil de falar em público, por exemplo. Que hoje eu tenho que falar, não adianta. E tô aqui fazendo podcast na internet, falando para quem quiser ouvir, né? Amiga, a senhora não é fanha. Não, Não mas agora. às vezes, eu acho que eu ainda tenho. Já me aconteceu recentemente, gente. Recentemente eu encontrei umas amigas e aí eu tava meio bêbada. E aí eu acho que eu tava falando, tava fazendo um jogo assim do microfone, que tu tapa assim o ouvido. E aí as pessoas vão falando coisas e tu tenta adivinhar. E aí eu acho que eu tava falando de uma maneira nasalada. E aí uma amiga minha falou isso. E na hora me deu assim um choque, porque eu não me percebi. Eu não tava me ouvindo, eu tava meio bêbada, né? Só que assim, vida que segue, isso não me afeta mais. Eu já fiz, né, muita terapia em relação a isso. Hoje eu consigo falar sobre isso, porque seria uma coisa que eu não falaria, né? E aí, eu acho que eu fiz uma cara, assim, no fim essa amiga ficou... A minha irmã contou pra essa minha amiga o que aconteceu, tipo assim, durante a minha infância e tal. Aí essa minha amiga ficou muito triste, assim, porque ela achou que eu tinha ficado chateada. Eu disse pra ela, não fiquei chateada. Tipo assim, hoje eu consigo falar, eu consigo trocar numa boa. Eu só não me liguei que eu estava assim, porque eu acho que eu tenho muita consciência de quando eu tô falando e tentando perceber se não tá vazando. Tipo assim, não tá tendo muito mais ar que tá saindo do meu nariz do que deveria, sabe? E depende das letras, depende tipo de palavra que eu tô falando, depende se eu tô meio gripada, se eu, enfim. Então assim, é uma coisa que hoje eu percebo que eu tenho uma autoconsciência em relação a isso, mas lidei com a vergonha de maneira diferente, porque eu falei sobre e abri portas. É isso que acontece, tipo assim, fui abrindo portas. O que eu ia comentar é isso, assim, talvez o tipo de terapia, o tipo de abordagem que tu tá tendo, né? Talvez possa olhar para ti mesma na escola, no momento que tu não conseguia lidar com alguma coisa e que não era culpa tua, sabe? Coisas que não eram culpa tua, sei lá, exercício de matemática, gente, muito difícil, sabe? Não é assim, ai, tu não tinha capacidade, não tem nada a ver. Mas talvez a emoção do momento, né? Tipo assim, hoje olhando com o olhar de adulto, tu não diria para uma criança que ela deveria realmente chorar. Não, enfim, se acolher assim, eu acho que tu tem aquele livro até uma outra alternativa, né? Se olhar com mais gentil assim com para ti mesma quando tu tava naquela idade. Bom, eu não só sei, assim, dicas práticas pra dizer, Mari, faça assim que tudo vai se resolver. Mas eu acho que eu tenho me percebido tentando ligar mais o botãozinho do dane-se, sabe? Falei besteira, dane-se. Porque eu acho que minha vergonha, ela é muito atrelada a duas coisas. Uma delas menos, que é tipo assim, vergonha de não saber. Vergonha de não saber é algo que me pega. Mas muito mais é tipo vergonha de errar, sabe? Vergonha de errar. E
por causa disso, eu consigo olhar pra trás assim e ver o quanto eu me privei de experiências e de ser livre, espontânea, porque assim, eu não queria dançar, porque eu não sei dançar, então eu não vou dançar. Como é que você vai aprender a dançar se você não dança, sabe? Como eu não sabia, não tinha o talento natural pra isso, eu tinha muita vergonha de me colocar lá e passar essa, sabe, tipo, fazer esse papel de me divertir dançando, porque eu não sei dançar, eu vou estar pagando mico, então eu não danço. Ou, enfim, tipo, várias outras coisas, tipo, assim, botar aqui de cantar, de ser livre, sabe? E eu acho que é algo que eu percebo muito nas pessoas quando elas são um pouco mais. Quando elas se levam menos a sério. Sabe? Não tem essas pessoas que elas se levam menos a sério, elas não estão tão preocupadas com o que os outros vão pensar, se ela errou, se não errou. Isso não define elas. E eu acho que hoje eu venho tentando me levar menos a sério, no sentido de, eu vou errar, eu vou não saber. Eu lembro de eu chorar na escola, mas assim, por motivos de nota, sabe? Tipo, eu não tirei 10, eu não, sei lá, eu tirei menos que isso. E eu lembro de chorar por causa disso. E eu lembro também de uma coisa que eu acho que eu lembro mais por causa da minha mãe do que por mim mesma, porque ela lembra até hoje da minha primeira nota baixa, tipo assim, abaixo da média, sabe? Que eu liguei pra ela do orelhão da escola e ela disse que eu falei com a voz muito séria, assim, tipo, mãe, me desculpe, aconteceu algo, não sei o que lá, e eu não tô sabendo lidar. E eu comecei a chorar. E mãe é super preocupada, tipo, meu Deus, o que é que aconteceu? E era porque eu tinha tirado nota baixa, sabe? Ela até hoje fala. Mas acho que era isso, assim, que eu, né, tenho tentado ser mais de boas. E agora que eu voltei pro trabalho, eu consigo fazer bastante esse paralelo com a Maiana que saiu de licença maternidade, né? A Maiana de antes de sair, no caso. O quanto eu sofria e me cobrava de saber e me irritava por não saber. Tipo, era um mundo novo, né? Tipo, uma indústria nova, coisa que eu nunca tinha trabalhado, mas eu ficava muito frustrada de não saber. E aí, eu tô falando agora, eu vou lembrando das coisas, né? Eu trabalho no meu cubículo, são 4 mesas, e uma das meninas, ela foi a pessoa a ser promovida mais recentemente à minha posição. Então, apesar de já fazer alguns meses que ela tá na posição e ela já tá, tipo, fora do treinamento e tal, ela ainda tá aprendendo muitas coisas. E a pessoa que senta do lado dela tem a nossa posição também, e meio que foi a pessoa que treinou ela. Então, acaba que várias vezes ainda durante o dia, essa colega recém-promovida, ela faz várias perguntas ainda. E eu acho incrível tipo assim, o quão tranquila ela é de dizer, mas calma, mas como é que eu sei que esse é diferente desse? Porque, sei lá, ela fez uma pergunta, aí a coleguinha que já treinou, né, fala assim, é porque nesse caso não dá pra usar esse documento, porque esse documento trata de um tipo de empréstimo que é desse jeito e não daquele jeito. A Maiana normalmente escutaria e dizia, não, tá bom, é porque é daquele jeito e não daquele outro jeito. E como é que eu sei a diferença? Eu não sei, mas aí agora eu boto na minha cabeça, meu Deus, eu preciso descobrir qual é a diferença, pra não fazer essa pergunta de novo. E enquanto que essa colega que tá treinando, ela pega e faz, mas como é que eu sei a diferença? E uma coisa boba como essa me faz prestar atenção, né, no que acabou de acontecer e dizer, eu preciso ser mais assim, sabe? Eu preciso dizer, eu não sei, me ensina, me mostra, o que é que eu preciso ver aqui? Eu tomo pra mim a responsabilidade de saber das coisas e de me virar e isso me atrapalhou muito no começo da empresa, porque eu não sabia de absolutamente nada, eu tinha que aprender tudo, e eu me culpava por não saber, e ficava louca, querendo aprender tudo e me virar sozinha, e enquanto que podia ter sido tão mais leve, tão mais fácil se eu dissesse, não sei a diferença, me mostra aqui, por favor, me ensina, sabe? E aí agora que eu voltei, antes de ontem, falando com uma colega de trabalho, eu disse pra um cliente, tudo bem, o cliente me passou a informação, e aí eu anotei no processinho da gente, anotei, e aí passei essa anotação pra a underwriter do file, que é a pessoa que toma decisão, enfim, pra outra pessoa. E aí ela pegou, me ligou e fez, Maiana, eu vi que você anotou assim, assado, mas nesse file a gente não pode usar
isso. A gente não pode usar isso que você falou por causa disso e tal. E eu não me lembrava. Quando ela foi falando, meio que foi tipo, eita, eu acho que realmente eu sabia disso. Mas eu não me lembrava, porque foi a primeira vez que eu me deparei com essa situação desde que eu voltei em janeiro. Tipo assim, não lembrava, eu só peguei a informação que a pessoa me deu, o cliente me deu, eu anotei, passei pra pessoa responsável de lidar com essa informação. E aí eu falei, né, pra minha colega, pô, desculpa, eu não lembrava. Ela, não, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu fico com vergonha. Aí ontem, quando eu fiz uma besteira em outro processinho com essa mesma colega, sabe? Eu fico, ai meu Deus, ela deve achar que eu sou o quê? Tipo, incompetente, retardada, que eu não sei o que eu tô fazendo, porque é que eu tô aqui. Ai meu Deus, eu já devia estar. Sabe, eu acho que é isso, eu me cobro demais, demais, demais. E eu preciso continuar trabalhando e simplesmente dizer, ai, desculpa, eu não lembrava. Na próxima vez eu vou lembrar e não vou fazer, sabe? Da próxima vez eu vou prestar mais atenção, da próxima vez eu vou perguntar pra quem sabe, sei lá. Me levar menos a sério e aceitar que, sabe? Não sei se responde a tua pergunta de alguma forma, mas acho que não. Não, enfim, tu respondeu sim que tu tá se tocando que tu precisa mudar a tua maneira de se ver e de se julgar. Basicamente é isso. E aí tu foi falando, e aí me foi levando para alguns caminhos. Por exemplo, o caminho da filha que não dava trabalho. Né? Eu acho que aqui eu tô olhando para 3 filhas que não davam trabalho. Né? Então, pelo menos o que Maia foi falando foi conversando muito comigo nesse negócio do tipo de não cometer o erro, de morrer de vergonha porque cometeu um erro, de tipo, eu tenho que saber, eu tenho que descobrir como é que eu resolvo essa situação aqui, mas sem pedir ajuda pra ninguém. Aí, bem eu e Material Dourado. Na primeira série, já falei do Material Dourado aqui, né? Que eu, pra pedir ajuda pela misericórdia do Senhor, tava já me descabelando. E a outra coisa também que foi me levando da conversa de Maiana é que, assim, é quase que uma vergonha do existir, né? Porque eu, por exemplo, eu morro de vergonha ainda do meu corpo. Ainda morro de vergonha do meu corpo. Então, é uma camada que, assim, se eu pudesse passar despercebida, eu ainda passaria despercebida. A mesma coisa é com erros no trabalho. Se eu pudesse sumir, quando eu cometo algum erro, meu Deus, eu tomava Doril. Tipo, semana passada, aconteceu exatamente isso. Eu sou responsável por fazer o copywriting da empresa. E aí, uma outra pessoa da minha equipe produziu um texto e teve um pequeno erro de digitação. Subentenderam que fui eu. E eu já fiquei tipo assim, vão achar que fui eu, mas não fui eu que fiz, não foi eu que fiz. E agora o que eu faço? O que eu faço? Dito e feito, chegou a mensagem. Mariana, você poderia, por gentileza, não sei o que lá, não sei o que lá. E graças a Deus, assim, que existe o ChatGPT na atualidade, né? Porque eu entrei no mundo sabático, não existia ChatGPT. E agora voltei, né, para o mercado de trabalho desde o ano passado e existe um mundo com ChatGPT. Lá vai eu. Como é que eu digo que não fui eu? Opcionalmente. Por favor, escreva em inglês canadense. Eita. Aí tá. Aí eu fiquei tipo assim, a pessoa que cometeu o equívoco em questão não falou absolutamente nada, nem desculpa, nem é isso aí, nem tipo assim, não fui eu que fiz, não foi ela que fez, não falou absolutamente nada. E eu fiquei assim, incrédula. Tipo assim, gente, olha como essa pessoa age. Eu acho que eu devia agir do mesmo jeito. Como é que eu aprendo a agir desse jeito? Como é que uma pessoa que tem esse tipo de atitude pensa? Eu preciso talvez aprender. Eu preciso aprender, né? E enfim. E aí, no dia anterior, tinha tido a mesma situação. Eu esqueci de escrever um S numa palavra.
E foi percebido. E essa pessoa tava, enfim, trabalhando junto comigo. Imediatamente eu mandei uma DM pra essa pessoa. Ai, desculpa. Desculpa, eu esqueci o R. Ou melhor, eu esqueci o S. Foi mal. Aí a pessoa me respondeu: não, isso é nada. Isso é nada. Isso é nada. Aí eu fiquei assim, ó. Isso é nada? Será que isso é nada? Totalmente doida. Totalmente doida, né? E morrendo de vergonha. Porque errei. Porque errei. Alguém me ensina a errar, por favor? Ou melhor, alguém me ensina a conviver com o erro. Porque eu morro de vergonha. Então, enfim. São outros tipos, outras camadas de vergonha que eu sinto, que eu não sei gerenciar, que eu ainda luto, porque são vergonhas a todas aqui as que eu elenquei, com o meu eu do passado, com o meu corpo e com o erro, que me paralisam. São 3 cenários diferentes que me paralisam e eu não sei como fazer, e é luta, é fuga, eu quero fugir. Eu quero me escafeder. Enfim, gente, é isso que eu tenho pra dizer, porque assim, eu não me preparei pra essa outra vertente da pauta, eu me preparei pra outra coisa, né? E aí eu não sei se vai ser um pseudo episódio cápsula sobre a vergonha, porque eu não sei mais o que falar. Eu preparei outra coisa pra Não pauta. se preocupe. A gente pode navegar na sua pauta também, amiga. A gente pode entrar nos outros aspectos. Não é sobre vergonha? Se é sobre vergonha, a gente pode falar? Por que não? Fala. Vá, não. É porque eu acho que o que eu me lembrei agora, eu acho que vai ter a ver com o que tu vai querer levar. Se tu quiser levar pro passado. Nossa, é porque tu falou se eu pudesse sumir. Aí eu anotei aqui. Foi o maior mico da minha vida. Eu sei qual foi. Se você me perguntar assim, qual foi a maior vergonha que você já passou na sua vida? Sabe aquela sensação, aquela coisa que a gente vê em filme, eu queria ser uma avestruz, né, pra enfiar a cabeça na terra e desaparecer. Eu entrei embaixo, tipo assim, eu botei minha cabeça embaixo da mesa da lanchonete. De tanta vergonha que eu senti. Eu sentia. Quando eu fico com vergonha, eu sinto isso aqui queimando. O Jonatas, inclusive, várias vezes olha pra mim e fala, fique com vergonha não, viu? Porque fica vermelho. Não tem como não tem como eu esconder. Se a vergonha for, tipo, passar de um certo nível, isso aqui vai ficar vermelho e eu sinto queimar. E, inclusive, com memórias, tipo, se eu lembrar de certas coisas, tipo, eu posso ficar vermelha também só de lembrar. Mas, enfim, eu não sei se tu sabe dessa história, tu deve saber, não é possível, mas o maior mico da minha vida, não foi causado por mim, foi causado pela minha mãe. A gente tinha acabado de voltar do acamp, que era o acampamento da igreja que eu ia todas as férias. Janeiro e julho eu tava no acamp. E dessa vez eu tinha voltado com um namoradinho. Só que a gente só começou oficialmente naquele dia. Tipo, a gente tinha voltado, sei lá, no fim de semana, aí passa a semana, e aí tem o fim de semana seguinte, que aí no fim de semana seguinte do acamp, era tradição a gente ir na lanchonete que tinha perto da igreja. Quando acabava o culto, aí todos os jovenzinhos adolescentes iam nessa lanchonete. Ai, meu Deus, tava todo mundo que eu conhecia lá da igreja. Tipo assim, todos os meus amigos, tudo, né? E aí a gente tava sentado na mesa, eu com meu namoradinho do lado, e eu tinha mandado mensagem pra mãe, pra dizer, né? Olha, ele me pediu namoro e tal, não sei o que lá. E aí, eu sentada na mesa, toda adolescentezinha no auge dos meus 14 anos, e aí chega a manhã, porque ela ia me pegar da igreja e tal, e aí ela sabia que eu tava na lanchonete, aí ela foi lá, e aí ela entrou pra dar pro pessoal e tal. Aí ela vem por trás de mim. Tu sabe essa história? Tu sabe essa história? Eu acho que eu sei, Tá mas travada repetindo. aqui a câmera. Ah, pronto. Aí ela chega por trás de mim, assim. Aí tá eu aqui, Matheus, que era meu namorado da época, né? Do lado. Meus amigos de frente pra mim. E o resto da lanchonete estava tomada pelos adolescentes da igreja. Aí a manhã chega do jeitinho dela, assim, bem discreta, que minha mãe não sabe o conceito do dicionário de descrição. Minha mãe, ela não conhece. É um conceito que ela não entende. Oi, Matheus, tudo bem? Eu queria lhe dar os parabéns. Aí pegou a mão dele assim, Matheus tinha o quê? 15, 16 anos na época, sei lá. Pegou a mão de Matheus, tipo, fez um handshake assim.
Aí ele, mas pelo quê, tia? Aí ela, por ter tirado o bebê da minha filha. Silêncio. Tá. Baiana tentando se esconder embaixo da mesa da lanchonete. Essa história é muito boa, eu sabia essa história. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que vergonha. Eu não sabia pra quem olhava. Matheus ficou rindo, todo mundo rindo de mim. E por anos, eu tive que enfrentar aquele momento. Porque as pessoas gostavam muito de lembrar dele e trazer, sabe, à tona. Vocês lembram aquele dia que a mãe de Maiana foi no. Ai, meu Deus, como foi difícil superar. Mas assim, foi a vez na minha vida que eu realmente, tipo, minha cabeça, ela entrou. Porque na minha cabeça não era só o fato de que ele falou, tipo assim, que ela falou, eles sabem que eu disse pra minha mãe que eu dei um beijinho, sabe? Não é tipo, ela não assumiu que por eu estar namorando deu um beijinho. Ela perguntou, e aí, rolou beijinho? E eu, sim, toda feliz. Ai, gente, foi traumatizante. Traumatizante. Que eu nunca faça uma coisa dessas com Marina, Essa pelo amor de história é Deus. muito boa. Não sabe o que é melhor dessa história todinha? Corta para o dia do casamento de Maiana. O ex-Maiana que deu o pipi de Maiana foi padrinho de casamento. Ai, eu amo. Amiga de João. Porque, tipo assim, a vida é uma coisa muito louca. E ele foi padrinho da gente de casamento. Inclusive, me O deu muito bem ex com ele. e a atual do ex foram padrinhos de casamento de Maiana. É muito bom isso. 12 anos. A gente ficou, tipo, 3 meses juntos. Eu casei com 24, fazia 10 anos já. Tipo assim. Tipo, se meu noivo não estava nem aí, inclusive chamou ele pra ser o padrinho, o que é que eu ia ligar, não é mesmo? Eu amo essa história. Cara, não, sabe o que é tudo? Porque assim, às vezes eu ficava, quando eu era do colégio, eu ficava olhando assim, meu Deus, como é que Maiana é filha da mãe dela? Não é? Porque não é mais fácil eu ser a filha da mãe dela do que. Mas enfim, é isso. Então tá, gente. Olha, Nath, tu tem algum outro adendo pra fazer? Porque eu vou então trazer a minha dinâmica pra finalizar o episódio, o que eu tinha pensado. Então, porque eu fui inspirada por uma trend que tava recentemente, que era assim. Primeiro você começa. Não, primeiro você começa. Levei minha eu do passado pra tomar um café. Foi um negócio assim. Era uma trend assim, que tava por aí, não sei se vocês vão lembrar. Aí eu pensei, eu acho que então, né, se o tema, se o título do episódio é lidando com o meu eu do passado, vamos meter essa dinâmica aqui, né? Enfim, você levou a sua fulana do passado para tomar um café, né? E aí tem lá, tá na mesa, as vergonhas do passado. O que você abre para ela? Eu vou meter logo a cientista. O que a cientista fala para a eu do passado dela? Não arregale os olhos, não. Eu acho que se eu encontrasse eu de. Não sei quantos anos, Mari? Diga aí. Tu que escolhe. A minha eu do passado que eu ia levar pra tomar o café inflacionado ia ser a minha eu do passado com 16 anos, eu acho. Tá. Essa é uma boa pergunta. Eu já vi essa trend várias vezes, assim, eu acho interessante essa análise. Mas, enfim, eu acho que também ela fala um pouco de como a gente superou algumas coisas, talvez, né? Tipo assim, eu não sabia, ela não sabia, mas daqui meia hora ela ia perder a mão, sei lá. Vocês já viram esses negócios? Esses dias eu vi uma, tipo assim, ela não sabia, mas daqui, tipo assim, em 5 minutos ela ia perder o braço, não sei o que. Eu fiquei, caraca, pesado. Eu já vi essa, mas não foi trágico assim, não. Porque o algoritmo de Nath, eu acho que ele é meio assim, meio peculiar. Mas no meu foi tipo assim, ela não sabia, mas depois desse vídeo ela viralizou e realizou vários sonhos. O meu é mais assim, mais otimista, eu acho. Lúdico. Bom, o que eu falaria pra minha eu do passado? Acho que uma das coisas como eu disse, né? Acho que uma das primeiras coisas seria em relação a isso, assim, a me sentir mais confortável na minha própria voz. Diria que a gente está conseguindo encerrar um doutorado no exterior.
que não foi fácil e que eu devia ter talvez escolhido melhor os meus orientadores ou o projeto que eu deveria seguir, mas assim, a vida foi levando, né? Que eu encerraria uma relação longa, que essa relação longa não faria mais sentido na minha vida, mas que eu iniciaria uma muito saudável, com um cara que é muito parceiro e que me faz super bem, que eu ia ter uma amizade muito boa com a minha irmã, né? Que eu acho que por muito tempo assim a gente teve uma amizade que foi muito distante e até não tão amizade mesmo. Mas que hoje a gente tem uma relação de muita cumplicidade, que é muito bom. Que a minha relação com a minha família ia melhorar bastante. Que eu ia talvez me sair de umas amarras autoimpostas. E que isso me ajudaria bastante, assim, a ver meus pais de uma maneira mais humana, né? Menos lúdica, assim, do ponto de vista de pais e heróis e pessoas que resolvem tudo na vida, entender eles como seres humanos, como esse lado assim mais, enfim, gente como eu, vivendo com as dificuldades que talvez eu vivo, mas que eu quando criança não consegui enxergar, que eu teria uma relação muito complicada com o meu corpo, né, não sei se necessariamente apenas com alimentação, mas com o meu corpo, que infelizmente como eu não lidei com isso antes, hoje, aos 31 anos, eu tô lidando com isso de uma maneira bem difícil. E que é um arrependimento que eu tenho de não me antenar para isso antes, né? Então, assim, eu ia meio que me dar uns tapas na cara, basicamente. E acho que é isso. Hablou muito vice com tu é do passado, gostei. E tu, Mai? Eu não sei. Eu não sei. Eu tô aqui pensando em qual versão. Não sei dizer. Não sei mesmo, assim, tipo. Qual era a pergunta mesmo? Se eu levasse se eu fosse num café com minha eu do passado, o que é que eu falaria a ela? É isso? É baseado na trend e eu subentendi que o tema do episódio era, tipo assim, lidando com o meu eu do passado, né? Sim. Então, a Não, vergonha dos acontecimentos do eu do passado. Aí, digamos a que você vergonha. iria pro café. Tá. O que é que você falaria Falar pra... sobre Uhum. essas vergonhas. Eu vou dizer que, tipo, não se preocupe, a gente superou o episódio da cafeteria. Da cafeteria não, da lanchonete. A gente superou esse momento. E talvez, tipo, pra eu começar a trabalhar nessa coisa do me levar menos a sério mais cedo. Porque, assim, ninguém tá... Tudo não é uma bolacha do pacote, sabe? Ninguém tá observando e lidando e anotando todos os seus micos e erros. Pra eu ser mais livre, assim, vai dançar, vai cantar, vai se divertir, vai fazer esportes, vai, sabe? Sai da igreja logo, porque tu ficasse aí com essa coisa do. Tu ficasse aí com essa coisa do. Ai, mas que vergonha, o que é que vão pensar de mim? Será que eu ainda vou ter amigos se eu for embora deste ambiente? Sim, a resposta é sim, você vai ter amigos e você vai sobreviver e vai dar tudo certo. É isso. Tipo, talvez eu acho que era isso que eu ia falar, assim. Se permita ser mais livre. Se permita ser mais livre, se levar menos a sério. E tu? Arrasou. Eu tava aqui. Será que a mãe não vai dizer que é pra sair da igreja? Ai, ela não vai dizer, não acredito que ela não vai dizer, mas eu vou dizer pra ela. E ela foi e disse. Amei. Então, né, menina? Eu ia falar muitas coisas pra ela, viu? Eu dizer, menina, olha, não fica com ninguém no colégio. Espera pra tua vida pós-colégio. Que ela virá. Porque a tua vida, o universo não é o colégio. É tudo menos o colégio. Ia dizer pra ela assim, sabe, aquele desejo urgente de ir embora e deixar tudo pra trás, deixar todo o seu passado pra trás. A gente vai fazer, mas o passado vai vir atrás da gente. A gente vai embora, mas o passado a gente vai carregar com nós, que a gente é canceriana.
Pra onde eu fui, lá eu estava, não é mesmo? Lá eu estava, pois é, exatamente. Eu ia dizer que, gata, esquece o episódio de que não tem pai, de que não tem mãe. Não pauta a tua vida em relação a isso e vai fazer psicologia. Não faz direito, não. Vai fazer psicologia, tenha coragem já, antes de sair do colégio, vá e faça psicologia. Ia dizer isso, ia dizer que o cachorro vem, que ia vir um bofe maravilhoso, que sabe, aqueles cursos todos que eu queria fazer na época, todos eles de alguma maneira contribuíram para o hoje. Ia dizer para ela que não tem nada errado com o corpo dela e que fique longe de leite condensado. Aparece lá no meu café também. No meu café que eu também quero falar isso pra... longe de leite condensado, que leite condensado mexeu com a sua cabeça, enfim, não tome termogênico, que também vai mexer com a sua cabeça, não precisa ficar 4 horas na academia passando fome. Enfim, eu acho que eu falaria isso, e que tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo, até o momento, né? Até o momento hoje. Vai vir os chacoalhões, mas faz parte da vida, que a vida não é é um campo de morangos, como dizia Clarice Lispector. Eu acho que eu iria mais pra esse caminho, assim, sabe, gente? Então é isso, acho que temos um episódio, muitas vergonhas colocadas embaixo do tapete. E pra quem é que vai estrelinha hoje? Eu acho que eu mereço essa estrelinha. Eu sobrevivi ao episódio da lanchonete. Eu vou advogar por mim. Advogue, amiga, advogue, vá. Você merece na lanchonete, vá. A pessoa não pode nem perder o PV em paz, né? Não é? Que coisa. Bom, eu fiquei pensando assim, também tem uma coisa, né? Eu acho que tem o trauma disso, mas também tem o trauma depois, a privacidade ter sido invadida dessa forma, né? Tipo, da tua conversa ali, ter sido exposta de uma maneira tão radical, assim. Outro conceito que minha mãe não entende muito bem, fala do privacidade. Pra quê? Pra quê? Entendeu? Tipo assim, que bobagem. Essa foi a parte que mais me pegou, entendeu? Não era simplesmente, tipo, ele sabia que eu era bebê, as pessoas, tipo, deviam ter uma ideia. Então, tipo, isso não era o problema. Era tipo, meu Deus, agora ele sabe que eu falei pra ela que eu dei um beijo, sabe? Ai, que vergonha. Que vergonha. Mas é isso, amiga. Quem é da igreja não pode beijar se não for o namorado. Se for o primeiro namorado, aí, tipo, ou escolhe, ou você é bebê ou você é pecaminosa. Disruptiva na igreja. E é isso, então fico eu com a estrelinha? Pode ficar, amiga. Você merece. Você meteu a pauta, você embuluou minha cabeça sobre a vergonha. Vamos de cruz. Então vamos lá, gente. Temos episódio. Vamos aqui finalizar com todas as nossas vergonhas debaixo do tapete. E vamos de cruz. Beijo, gente. Tchau.